A paz do Senhor, meus irmãos, que Deus venha abençoar todos vocês. Shabbat Shalom, sábado de paz para todos vocês. Que Deus possa abençoá-los, enchê-los com o seu espírito, com a sua graça e com o seu poder. Hoje, a voz que clama no deserto, através da vontade do Eterno, aquele que manda, e a gente obedece, vos traz a passagem em Levíticos, capítulo 26. Vamos fazer, como de costume, a primeira leitura com a Bíblia João Ferreira de Almeida. E aí depois, então, a gente faz a explanação aí pela Bíblia Israelita completa. Vamos aí fazer uma oração para que o Eterno venha nos abençoar. Santo Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, santo e bendito és o teu santo e poderoso nome, porque tu, Senhor, fez todas as coisas e criou todas as coisas. Todas as coisas são tuas, Senhor, nós somos teus. Todas as coisas foram feitas pelo Senhor para o Senhor. E nós lhe pedimos, Senhor, que o Senhor venha nos abençoar nesta noite, Senhor, esse início, Senhor, de Shabat, onde já viramos aí, Senhor, para o sábado, diante da Tua lei, Senhor. Nós queremos te pedir que o Senhor venha nos trazer entendimento, discernimento e inteligência vindo do alto, vindo de Ti, ó Santo, Todo-Poderoso Criador. Que o Senhor nos encha com a Sua graça e com a Sua glória e nos dê, Senhor, do pão para repartir, do pão que simboliza a Tua palavra, porque Jesus disse que nem só de pão viveria o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. E é do Senhor, então, que pedimos, Senhor, a Tua bênção sobre nossas vidas, para que possamos ministrar a Tua palavra conforme a Tua vontade e não a nossa. É o que te pedimos agora para todo sempre, no nome do Teu Filho Jesus Cristo amado. Amém. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, oh glória, seja a glória e ao Cordeiro pelos séculos dos séculos, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por Ti. Salmo 150 diz que todo ser que respira louve ao Senhor. Vamos então à ministração da palavra que está em Levíticos, capítulo 26, livro de Vaikra, Levítico, capítulo 26. A admoestação contra a idolatria. Não fareis para vós outros ídolos, nem vos levantareis imagem de escultura, nem coluna, nem poreis pedra com figuras na vossa terra, para vos inclinardes a ela, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Guardareis os meus sábados e reverenciareis o meu santuário. Eu sou o Senhor. Se andardes nos meus estatutos, guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então eu vos darei as vossas chuvas ao seu tempo, e a terra dará sua messe, e a árvore do campo seu fruto. A debulha se estenderá a vindima, e a vindima até a sementeira. Comereis o vosso pão e fartar, e habitareis seguros na vossa terra. Estabelecerei paz na terra. Deitar-vos-eis, e não haverá quem vos espante. Fareis cessar os animais nocivos da terra, e pela vossa terra não passará espada. Perseguireis os vossos inimigos, e cairão a espada diante de vós. 5 de vós perseguirão a 100, e 100 dentre vós perseguirão a 10.000. Os vossos inimigos cairão a espada diante de vós. Para vós outros olharei, e vos farei fecundos, e vos multiplicarei, e confirmarei a minha aliança convosco,
Comereis o velho da colheita anterior, e para dar lugar ao novo, tirareis fora o velho. Porei o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma não vos aborrecerá. Andarei entre vós, e serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para que não fosseis escravos. Quebrei os timões e vosso jugo, e vos fiz andar eretos. O castigo da desobediência. Mas se não ouvirdes e não cumprirdes todos estes meus mandamentos, se rejeitardes os meus estatutos e a vossa alma se aborrecer dos meus juízos, a ponto de não cumprir todos os meus mandamentos, e violardes a minha aliança, então eu vos farei isto: porei sobre vós o terror, a tísica e a febre ardente, que fazem desaparecer o lustre dos olhos e definhar a vida. E semeareis debalde a vossa semente, porque vossos inimigos a comerão. Voltar-me-ei contra vós outros, e sereis feridos diante de vossos inimigos, os que vos aborrecem ou aborrecerem, a Senhor seão de vós, e fugireis sem ninguém vos perseguir. Se ainda com isto não me ouvirdes, tornarei a castigar-vos 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Quebrantarei a soberba da vossa força, e vos farei que os céus sejam como ferro e vossa terra como bronze. Debalde se gastará a força da terra não dará sua messe, e as árvores da terra não darão o seu fruto. E se andardes contrariamente para comigo, não me quiserdes ouvir, trarei sobre vós pragas 7 vezes mais, segundo os vossos pecados. Porque enviarei para o meio de vós as feras do campo, as quais vos desfilharão e acabarão com o vosso gado, e vos reduzirão a poucos, e vossos caminhos se tornarão desertos. Se ainda com isso não vos corrigirdes para volverdes a mim, porém andardes contrariamente comigo, eu também serei contrário a vós outros, e eu mesmo vos ferirei 7 vezes por causa de vossos pecados. Trarei sobre vós a espada vingadora da minha aliança, e então, quando vos ajuntardes nas vossas cidades, enviarei a peste para o meio de vós, e sereis entregue nas mãos do inimigo. Quando eu vos tirar o sustento do pão, 10 mulheres cozerão o vosso pão num só forno. Vô-lo entregarão por peso, comereis, porém não vos fartareis. Se ainda com isso não me ouvirdes e andardes contrariamente comigo, eu também com furor serei contrário a vós outros, e vos castigarei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Comereis a carne de vossos filhos e de vossas filhas, destruirei os vossos altos e desfarei as vossas imagens do sol, e lançarei o vosso cadáver sobre o cadáver dos vossos deuses. A minha alma se aborrecerá de vós. Reduzirei as vossas cidades a deserto, e assolarei os vossos santuários, e não aspirarei o vosso aroma agradável. Assolarei a terra, e se espantarão disso os vossos inimigos que nela morarem. Espalhar-vos-eis por entre as nações, e desembanharei a espada atrás de vós. A vossa terra será assolada, e as vossas cidades serão desertas. Então a terra folgará nos seus sábados, todos os dias da sua assolação, e vós estareis na terra dos vossos inimigos. Nesse tempo a terra descansará e folgará nos seus sábados. Todos os dias da assolação descansará, porque não descansou nos vossos sábados quando habitáveis nela. Quanto aos que de vós ficarem, eu lhes meterei no coração tal ansiedade nas terras dos inimigos, que o ruído de uma folha movida os perseguirá. Fugirão como quem foge da espada, e cairão sem ninguém os perseguir. Cairão uns sobre os outros, como diante da espada, sem ninguém os perseguir. Não podereis levantar-vos diante de vossos inimigos, e perecereis entre as nações, e a terra de vossos inimigos vos consumirá. Aqueles dentre vós ficarem serão consumidos pela sua iniquidade nas terras de vossos inimigos, e pela iniquidade de seus pais com eles. Serão consumidos, mas se confessarem a sua iniquidade e a iniquidade de seus pais, na infidelidade que cometeram contra mim,
como também confessarem que andaram contrariamente para comigo, pelo que também fui contrário a eles e o fiz entrar na terra dos seus inimigos. Se o coração incircunciso se humilhar e tomarem eles por bem o castigo de sua iniquidade, então me lembrarei da minha aliança com Jacó e também com a minha aliança com Isaque e também a minha aliança com Abraão. E da terra me lembrarei. Mas a terra na sua assolação, deixada por eles, folgará nos seus sábados e tomarão eles por bem o castigo de sua iniquidade, visto que rejeitaram os meus juízos e a sua alma se aborreceu dos meus estatutos. Mesmo assim, estando eles na terra dos inimigos, não os rejeitarei, nem me aborrecerei deles, para consumi-los e invalidar a minha aliança com eles. Porque eu sou o Senhor, seu Deus. Antes, por amor deles, me lembrarei da aliança com os seus antepassados, que tirei da terra do Egito à vista das nações, para que lhes fosse por Deus. Eu sou o Senhor. São estes os estatutos, os juízos e leis que deu o Senhor entre si e os filhos de Israel no monte Sinai, pelas mãos de Moisés. Então lemos o capítulo 26 de Levítico, onde o Eterno então traz aí a sua admoestação contra a idolatria e as bênçãos decorrentes da obediência, assim como também o castigo da desobediência. Pois bem, vamos falar então aí sobre a admoestação do nosso Eterno, Santo e Todo-Poderoso Criador contra a favor da sua legislação e também contra a legislação da idolatria. Vejamos então o que diz o Senhor. O Senhor começa vos dizendo ao povo de Israel, através de Moisés, que se o povo se humilhasse a ele e adorasse, ele seria com o povo eternamente e perpetuamente, ele estaria com todos. Moshe desce o monte Sinai e diz para o povo que o Eterno mandou dizer estas palavras: se me aceitares os meus estatutos, as minhas ordenanças, as minhas leis, eu serei convosco e vós estareis comigo. Eu serei o seu Senhor e vós sereis o meu povo. Eu serei o seu Deus e vocês serão meus filhos. O povo diz a Moisés, a Moshe, que suba novamente ao Eterno e diga ao Eterno que eles, em unanimidade, falaram que aceitavam a vontade do Criador. Moisés sobe novamente ao Monte Sinai e diz ao Eterno, que sabe todas as coisas, não precisava Moshe dizer, Moisés dizer, mas ele falou ao Eterno, o Santo Todo-Poderoso Yah, que o povo em unanimidade aceitou seguir os estatutos, as leis e as ordenanças do Eterno. Veja que o Eterno começa falando. Um dos principais mandamentos ele já começa dizendo: não fareis para vocês ídolos, nem para vocês levantareis imagem esculpida, nem coluna, nem poreis na sua eretz, ou seja, na terra, pedra com figuras para vos inclinardes a ela, porque eu sou Yahuwah, seu Criador. Então veja bem, o Eterno, a primeira coisa que ele está pedindo para o povo de Israel, e isso nós já vamos chegar ao ponto que se assemelha aos dias de hoje, como se assemelha aos dias que já passaram, se assemelha aos dias pré-antediluvianos. Então o Eterno nos chama mais uma vez para sermos capacitados perante a Ele conforme a sua vontade, a sua lei, seus estatutos e as suas ordenanças. Então, quando somos chamados para sermos filhos do Criador, quando somos chamados por Cristo a sermos batizados, a aceitarmos a sua vontade, a sua promessa, quando somos chamados pelo Espírito Santo, o Ruach HaKodesh, o qual nos diz para aceitarmos e nos arrependermos dos nossos erros, estamos aceitando toda a aliança do Eterno. A aliança do Eterno ela nunca mudou, ela foi desde o princípio de Adão até os dias de hoje. A aliança do Criador ela continua sendo a mesma porque ela é imutável e ela não muda. E desde aquele princípio o Eterno vem
avisando a todas as pessoas do mundo a seguirem um padrão o qual ele estabeleceu e o qual ele desejou para todos. O padrão da legislatura da lei do amor. O Senhor colocou leis para que as pessoas pudessem ficar no seu quadrado, um não passar para o lado do outro e nem o outro passar para o lado de um, para não causar confusão. Mas as coisas já começaram a se despender já no jardim do Éden, quando a mulher não escuta seu marido, come da árvore do fruto do bem e do mal, depois Caim vai matar Abel e aí as coisas vão desandar, como se diz, vai desandar a maionese. Agora veja só, passado tudo esse tempo, antes do dilúvio, o povo novamente está corrompido, o povo cria imagens e semelhanças de animais para dizer que eram os vossos deuses. É um dos motivos do qual o Eterno se aborrece, se entristece e faz o dilúvio. Passado o tempo de Noa e seus filhos, Noé, Sem, Cã e Jafé, o Eterno lhes ensina novamente sobre os seus estatutos, sobre suas leis e suas ordenanças. Mas, passado o tempo, com um bisneto de Noé, chamado Nimrod, mais uma vez o povo começa a se assemelhar aos povos antediluvianos e criam para si novamente deuses. Principalmente porque no Egito acharam pirâmides onde tinham desenho de pessoas como deuses. Então os egípcios da época, o Mitzraim, de Faraó, começa a seguir esses falsos deuses. E o Eterno não se compraza, não aceita esse tipo de coisa, porque ele é o único e verdadeiro Deus, não há outro como ele. Ele foi e sempre será o único e verdadeiro, o Todo-Poderoso Pai de nosso Criador, o nosso Criador e Pai de Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach. Veja bem o que o Eterno diz o seguinte, ele diz assim: não fareis para vocês ídolos, nem para vocês levantares imagem esculpida. Vamos lá. Vamos ver isso acontecendo nos dias de hoje. Mais tarde, você percebe na leitura onde eu li, que o Eterno fala que ele derrubará as imagens do Deus Sol. O Deus Sol ele é criado por Nimrod. Nimrod cria o Deus Sol para que as pessoas adorem o Sol em vez de adorarem o verdadeiro Criador. Nimrod ensina às crianças que Deus era o Sol, mas Deus nunca foi o Sol. Ele é uma pessoa como qualquer um de nós, porém metafísico, um espírito. Porém, ele tem sim as suas afeições, tem o seu corpo. Agora vejamos o seguinte. O povo sempre foi contrário às vontades do Eterno e se aborrecem com as vontades dele, com as leis e com os estatutos dele. Então, o que é bom para o Eterno, o que é bom para o Criador, não é bom para o homem. O homem não gosta, não aceita. O homem gosta de viver da sua arrogância, da sua própria vontade, do seu ego, de querer fazer e achar que é mais do que Deus. Então, como a nossa sequência vem do anticristo, nós já falamos aí nos áudios anteriores sobre isso, hoje estamos aqui para pregar sobre isso, mais uma vez. Primeiro áudio nós falamos do que era o anticristo. O que é o anticristo? E lá vimos que o anticristo é o sistema. O sistema se opõe às leis do Criador. Então temos a lei do sistema e temos a lei do Criador. Com qual lei ficaremos? Vamos ficar com a lei do Criador. Aquele que fez todas as coisas, foi ele que instituiu tudo. Ele tem esse direito. Depois, no segundo áudio, nós vimos quem faz parte do anticristo e quem não faz. E agora aqui no livro de Vaikra, de novo de Levíticos, vamos continuar a acepção, ou seja, a divisão daqueles que seguem as vontades do Criador, que fazem parte dos filhos de Deus, ou daqueles que fazem parte das vontades da criatura, ou seja, que fazem parte dos filhos do homem, que fazem parte do sistema do anticristo. Todo mundo está preparado, todo mundo está esperando que venha a sinalização através da marca da besta. Mas a marca da besta, a Bíblia diz que já está na cabeça de vocês. Na minha ela não está, porque na minha cabeça
está a marca do Eterno, Santo, Todo-Poderoso Criador, porque eu já aceitei a sua vontade. Porém, você ainda não foi obrigado a decidir o lado que você quer ficar. Mas o Eterno está lhe dando mais uma oportunidade hoje através de Yeshua, de seu Filho. O Eterno Yah está lhe dando mais uma oportunidade de entender e conhecer ainda mais as leis e os estatutos e as ordenanças do Eterno. Baruch Hashem, aleluia, é o nome do Criador. Veja bem, vamos falar hoje do sistema que temos. Ao longo da história, quando a humanidade não andou nos caminhos, nos preceitos, nas ordens, nas ordenanças do Criador, o Criador sempre precisou, como um pai, puxar uma vara e açoitar seus filhos. Quando Israel começou a se perder dentro daquilo que Deus empunhava a Israel, ou pedia para Israel que não o fizessem, Israel sim virou as costas para o Criador e Deus, o Criador, precisou admoestar eles dentro do Egito. Ficaram 400 anos presos dentro do Egito porque não seguiram as ordens, os estatutos, a legislatura do Criador. Quando o Eterno retira eles do Egito, da passagem onde nós estamos falando, de um dos livros de Moshe, o livro de Vaikra, então o Eterno lhe passa novamente as leis que haviam sido perdidas depois de 400 anos no fermento do Mitzraim, e o Eterno diz: não misturem o fermento, a mentira dos falsos deuses, dos deuses do sistema do Egito. Mas Israel passa um tempo e novamente vai se perder. E aí o Criador vai ter que entrar de novo com a vara. Mais uma vez o Criador precisa entrar. O povo de Israel mais uma vez se perde. E aí o Eterno permite que 10 das 12 tribos de Israel, 10 das 12 tribos de Israel fossem aprisionadas dentro da Babilônia. Vamos chegar então ao período de Daniel e dos 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego. Israel está cativo dentro da Babilônia porque mais uma vez desprezou, não fez e não obedeceu às ordens do Criador. Mais uma vez, o povo está cativo dentro da Babilônia. Passado anos mais tarde, através de Neemias e Esdras que profetizavam, Deus tira o povo da Babilônia e traz novamente para Jerusalém. E ao trazer o povo novamente para Jerusalém, é reconstruído o templo, vocês sabem muito bem da história, e então se assenta novamente Israel. Mas o Eterno falou que mais uma vez eles desobedeceriam os seus estatutos, a sua lei, as suas ordenanças, e por mais uma vez eles namorariam com o anticristo, com o sistema anti-Deus, o sistema anti-criador. E mais uma vez, então, agora, Israel está cativo dentro de Roma. Havendo ainda 2 ou 3 tribos ali ainda, a Bíblia cita, as pessoas acreditam que sejam 2, mas ainda tem uma 3ª tribo ainda que se sustenta no período romano. Porém, Deus profetiza que um pouco de anos mais tarde, novamente Israel, por não estar fazendo as coisas que o Criador ordenara a eles, mais uma vez eles são presos novamente e cativados, e Deus tem que açoitá-los novamente com uma vara. No ano de 70, depois da morte de Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, nosso ungido, novamente Israel é aprisionado agora por Roma. Roma entra com Nero dentro de Jerusalém, taca fogo em todas as casas, mata todos os seguidores, todos os israelenses, e mais uma vez o povo tem que se humilhar e tem que voltar aos caminhos do Eterno. Eles são espalhados pela face da terra, como assim prometeu o Criador. E passado anos, quando o Criador volta mais uma vez os levantar,
O povo não se cansa de fazer a rebeldia contra o Criador, e aí mais uma vez o Criador precisa entrar com providência para que o povo não se perca. Então, quando o Criador entra com a providência para que o povo não se perca, a culpa não é do Criador que açoiteia seus filhos, mas sim é culpa do povo que é rebelde. Então, mais uma vez, agora nos chegando aí aos anos recentes, então, naquele terrível holocausto feito pelos nazistas na Alemanha, os judeus são massacrados na Alemanha por Adolf Hitler, que foi praticamente um demônio usado por Satanás para destruir os judeus que ainda estavam no reino germânico da Alemanha da época. Mas e aí, o que se reflete isso para nós? Baruch Hashem, aleluia. O que se refere a isto é que nós devemos guardar os estatutos do Criador para que Ele se compraze para conosco, nos abençoe, nos sare a nossa terra, nos mande a chuva para que possamos colher, nos mande sim o sol na temperatura correta para que possamos plantar. Mas as pessoas são rebeldes e o Eterno está dizendo para elas que se eles obedecerem os estatutos e a lei, Ele sim vos mandará chuva no tempo certo e vos mandará a colheita no tempo certo, tal que terá comida que nunca vai se acabar. Mas como o povo é sempre rebelde, não faz as coisas que o Eterno gosta, que o Eterno quer, que Ele designou e que Ele colocou como ordenança, é necessário sim, sempre que o Eterno entre com a providência de açoitamento, ou seja, de admoestação. Ele está avisando a todos que não façam, mas eles fazem por teimosia, por rebeldia, como diz Esaiahu, Isaías, no seu livro, que Deus... O Eterno, Yah, diz que são povo rebelde, que afrontam a Deus, afrontam a vontade do Criador. Esses fazem parte do governo do Anticristo. Veja bem o que diz: guardareis os meus Shabatotes, ou seja, o Eterno está dizendo guardareis os meus descansos. O Eterno deu descansos para nós e ainda assim o povo não quer o descanso do Eterno. Agora sim, o povo prefere o descanso sim do carnaval. Esse é o descanso que o povo quer. O povo quer o descanso da folia. O povo sim quer. O povo quer sim o descanso lá do dia lá da Nossa Senhora Aparecida, no Dia das Crianças, que não tem nada de Dia das Crianças, mas sim tem um dia que é para um santo venerado, que é contra a vontade do Eterno. Aleluia, Baruch Hashem. Então levantam a imagem de uma estátua chamada de Nossa Senhora, que para mim não é nada de Senhora Aparecida, e adoram essa imagem, colocam ela sobre carros, andam, fazem passeata, fazem isso, fazem aquilo, mas não fazem a vontade do Eterno, que é guardar o seu descanso, que é o Shabat e o sábado. Ei, Baruch Hashem, aleluia. Oh, glória. Então, preste atenção no que o Eterno está falando. Reverenciareis o meu lugar sagrado. Escute. Ei, hoje em dia o que está acontecendo, eu já vou chegar para vocês aí no coronavírus. Escute. Hoje em dia o que está acontecendo dentro desses templos religiosos já não são mais a vontade do Eterno. Hoje em dia tem muitas igrejas aí que nem parece mais que são igreja, parece mais um centro de macumbaria ou de feitiçaria, ou candomblé, ou reteté, onde as pessoas dançam, viram cambalhotas, caem e dizem que estão cheios do Espírito Santo. Oh, Deus misericórdia. Não é isso que o Eterno pregou. Não é isso que Yeshua falou sobre Yohanan, filho de... Agora me fugiu o nome, mas sim, você sabe, o famoso João Batista. Ei, escute. Que dentre os profetas não houve homem maior do que João Batista, porque João Batista pregava e falava a verdade e custe o que custasse, tanto que custou a cabeça dele. E aqui está uma voz que clama no deserto. Então escute, hoje as pessoas não fazem mais a vontade do Eterno. Primeiro, tem imagem e escultura dentro das igrejas. Misericórdia. O Senhor está dizendo, não fareis imagens e nem escultura. E aí se dizem cristão. Ei, eu não estou pregando contra o catolicismo. Vamos deixar isso aqui bem claro.
Eu não tenho nada que ver com o catolicismo. O que eu tenho que ver é com a vontade do Criador. Aliás, eu não prego contra católicos, mas sim contra aquilo que é contra o eterno. Então, se o catolicismo é contra o eterno, eu já não posso fazer mais nada. Agora veja bem o que diz na sequência: guardareis os meus sábados e reverenciareis o meu lugar sagrado. Ei, escute! Constantino, no dia 7 de março de 327 depois de Cristo, estabelece e promulga uma lei onde ele muda o dia do descanso, que até então sempre foi o sábado, o dia do descanso do Eterno, para o dia do domingo, o Sunday, o Solis Day, o dia do sol. Ei, escute. Enquanto vocês não pararem para escutar a vontade do Eterno e guardar o seu sábado, vocês acham que o Eterno está faceiro, que ele está alegre com vocês guardando o dia que não é para guardar, guardando o dia do domingo. Isso sim faz distinção de qual é o Deus que você serve. Se perguntar para qualquer um dos discípulos, ou então dos apóstolos, ou então se um anjo aparecesse e ele perguntasse para que Deus você serve, não precisaria muita coisa, bastaria apenas ele dizer para você qual é o dia do descanso. E você diria para ele: eu guardo o domingo. O anjo já saberia quem é o teu Deus. E não seria o Deus do anjo. Porque o Deus do anjo é o Deus do sábado, e não o Deus do domingo. Não, irmão, mas eu posso trabalhar no dia... Não, isso é a tua concepção, a tua ideia, mas não é a ideia e nem a vontade do Criador, porque ele não muda. Ele estabeleceu, está estabelecido. Ele não muda. Agora escuta um pouco mais. Se você andar nos meus regulamentos e guardar os meus mitzvot, Baruch Hashem, se você andar nos meus regulamentos, como é que podem pregar por aí, as igrejas pregarem que não existe mais a lei, se o Eterno diz que existem regulamentos e a lei é regulamento? Baruch Hashem. Se vocês andarem nos meus regulamentos e guardarem os meus mitzvot, o que é mitzvot? É mandamentos, os 10 mandamentos. E ele diz assim: e o cumprires, eu darei vossas chuvas ao seu tempo, e a Aretz, ou seja, a terra, dará seus frutos. Ei, escute. O Eterno disse assim: guardarás o sábado e o santificará. O povo não guarda o sábado. Mas Deus está falando aqui sobre o Shabbatot. O Shabbatot não é só o sábado da semana. O Shabbatot são os feriados que Deus colocou. Deus colocou 7 feriados, tá? Ainda não cumprimos alguns deles, mas alguns estamos cumprindo. Primeiro feriado que Deus colocou, o sábado da semana, o último dia da semana, o Shabat, é um dia de descanso. Depois, contando 7 semanas, ou seja, 7 semanas, no 7º sábado nós temos o dia de Pentecoste, que é um dia de descanso. É um feriado para o Eterno, o dia de Pentecostes. E o povo não guarda agora, o povo guarda o carnaval. Vai pular o carnaval. Agora, o povo guarda feriado para santo, mas não guarda o feriado do Eterno. O povo guarda o feriado com todo respeito aos que já morreram, mas guarda o feriado dos finados, mas não guarda o descanso do Eterno. Baruch Hashem, misericórdia, Senhor. Escute, ele disse que se nós guardarmos os seus regulamentos e os seus mandamentos, ele nos mandará chuvas, tais bênçãos vindo do céu, que a terra vos dará o fruto. E as árvores do campo darão seus frutos. A debulha, que aqui está dizendo sobre o milho, trigo, soja, como você quiser, vos continuará até a vindima. Olha só o que Deus está dizendo. Que a debulha, o milho, duraria até o tempo em que viesse a uva. Isso é abastância. Hoje o milho não consegue aguentar esse período,
Por quê? Porque a terra não tem descanso. A terra não recebe o seu descanso. Ei, escute mais. A uva não consegue ficar no parreiral de uva até quando o milho brotou. O milho está sendo colhido. Por quê? Porque a terra não tem o seu descanso e não tem mais a sua força. Esses são os filhos do sistema mal acostumado, do sistema do anticristo que faz tudo contra a vontade do Criador. E aí o Criador precisa puxar e admoestar, ou seja, vir e nos castigar por certas situações. Escute o que diz aqui. Olha só o que diz o Eterno. Eu vos darei chuvas ao seu tempo, e a terra dará o seu fruto, e as árvores do campo darão, olha só, escute, seus frutos. A debulha vos continuará até a vindima, e a vindima até a semeadura. Ou seja, o milho, Deus está prometendo que vai dar até a uva, até a vindima da videira, e depois a videira vai dar uva até o milho. Você já pensou nós termos uva o ano inteiro até o milho e ter milho o ano inteiro até a uva? Mas isso é para quem obedece o Criador. E por que não dá? Porque nós não obedecemos à vontade do Eterno. Baruch Hashem. Escute mais. E ele diz assim: também darei paz na terra. As pessoas não guardam os regulamentos nem a lei do Eterno, por isso não há paz. Existe muita guerra, é por isso que Yeshua falou que seria pai contra filho, filho contra pai. Hoje em dia não se tem mais paz, porque as pessoas não guardam os regulamentos. Qual é os regulamentos do Eterno? Não terás outros deuses diante dele. Baruch Hashem. Santo és tu, Senhor, aleluia. Não farás imagens e nem escultura de outros, vamos se dizer, falsos deuses, porque são falsos deuses. Não usarás o nome do Senhor em vão. Veja que por aí, meu irmão, dentro das igrejas hoje, nós não podemos radicalizar, mas veja bem o seguinte, que hoje em dia usam o nome do Senhor em vão e em vão. Ei, Senhor, aleluia. Olha, eu preciso dizer, Deus manda dizer e eu vou dizer. É muito fácil o pregador, o falso profeta, subir em cima do púlpito e dizer assim: Deus manda te dizer, meu irmão, Deus manda dizer para você que você ia sair hoje daqui, ou semana que vem, ia acontecer um acidente com você, você ia tombar o carro e era para tua morte. Mas Deus está te dando um livramento hoje aqui. Piedade, Senhor, misericórdia. Ei, escute. Isso é muito fácil. É muito fácil dizer. Mas eu já orei e está repreendido em nome de Jesus. Isso é para fixar, manter a cabecinha de vocês como uma sementinha de abóbora, prendida na maldição do sistema do anticristo que governa inclusive o próprio sistema religioso. Veja bem, se você parar e analisar, e esse pregador que fez tal pregação desta maneira, porque isso é muito simples, depois não acontece, foi realmente Deus que fez. E eu não estou dizendo que não foi milagre de Deus, não. Deus tem poder para fazer muitos e inúmeros milagres, tanto que eu acredito em tanto milagre que você não tem ideia. Eu acredito que Deus fez um dilúvio, para que milagre maior do que isso? Eu acredito que Deus abriu o Mar Vermelho, para que milagre maior do que isso? Yeshua transformou água em vinho, para que milagre maior do que isso? Yeshua andou sobre as águas, Jesus andou sobre as águas e não afundou, para que milagre maior do que isso? Eu creio em milagres. Agora escute o seguinte, pergunte você para Daniel. Se Deus livrou ele antes da hora, pergunta para Daniel. Se Daniel estivesse aqui, você ia perguntar para ele. Esses profetazinhos iam dizer para Daniel: você, Daniel, Deus me mostra hoje que você ia para dentro da cova dos leões e você não vai mais. Ei, não, pelo contrário. Deus tem que deixar os resquícios, as marcas, para que o povo saiba que foi ele. Então Daniel foi para dentro da cova dos leões, mas não aconteceu nada com ele. Aí nós vimos o poder e o milagre do Eterno.
Era muito fácil o pregador subir lá em cima e dizer assim para Sadraque, Mesaque e Abednego: ei, estou falando para vocês 3 jovens aí, que se vocês não se prostrarem, porque não podem se prostrar para essa estátua, eles virão e vos levarão ao rei Nabucodonosor, que vos atirará dentro da fornalha de fogo. E vocês iam ser atirados, mas já oramos, o Senhor repreendeu e vocês não vão. Ei, escute. Deus deixa os requisitos, escute. Os 3 jovens foram para dentro da fornalha de fogo, que inclusive os próprios soldados que atiraram eles lá dentro, de longe que eles atiraram, de cima, de longe que eles estavam, os soldados morreram. Agora aqueles 3 jovens estavam andando dentro da fornalha de fogo, nem sequer cheirava fumaça as roupas dele, que tanto Nabucodonosor disse: quem são esses que não se queimam, as suas vestes não pegaram fogo e nem sequer tem cheiro de fumaça. Como é que pode alguém estar dentro de uma fornalha de fogo e não ter cheiro de fumaça? Ei, escute. Fala isso para eles. Fala isso para o próprio Yeshua, para o próprio Jesus, o pregador dizendo: Jesus, olha só, vou te dizer o seguinte, Deus me mostra aqui que você ia para a cruz e que você ia sofrer, você ia morrer, mas hoje estamos orando, está repreendido e você não vai mais para a cruz. Ei, escute, Deus deixa sempre os resquícios. Você precisa saber que Deus fez o milagre, que Deus fez a obra. Ei, escute. Se você tem câncer, você vai ir para o hospital, vai fazer o tratamento e Deus vai mostrar que você estava com câncer, mas Ele vai fazer o milagre para que todos os outros possam ver o milagre. Baruch Hashem, aleluia. Oh, glória! Por que Deus usaria da seguinte maneira de falar dos seus milagres e não cumpri-los? Ou seja, como vamos acreditar que Deus existe se não tem os resquícios e as provas? Então veja bem, fale isso para João Batista. Suba em cima do púlpito e diga para João Batista o seguinte: ei, o Senhor me revela que você ia perder tua cabeça quando você falasse mal do rei de Roma, de Herodes, mas estamos orando e Deus já deu a libertação. Ei, escute. João Batista teve que passar pela morte, Jesus teve que passar pela morte. Ei, escute. E também quem mais passou pela morte? Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. André morreu com uma lança transpassada em seu peito. Tiago foi decapitado. Muitos morreram enforcados. Ei, escute. E aí vocês vêm pregar dentro do sistema religioso uma coisa que o Eterno diz que não faça: não usarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Aí entra o 4º mandamento, que é excluído pela igreja nos anos 320 depois de Cristo, mudando o dia do descanso, então, do sábado para o domingo. Mas veja que diz lá assim: guardareis os meus sábados, porque em 7 dias fez o Senhor os céus e a terra, e no 7º descansou. Então veja bem o seguinte: qual é o dia do descanso? É o sábado ou é o domingo? É o Shabat ou é o Sunday? Faça essa retrospectiva, olhe no teu próprio calendário e veja que o último dia da semana é o sábado e não é o domingo. Que o primeiro dia da semana é o domingo e não é a segunda. Escute, veja bem a vontade do Criador. Já vamos terminar aí essa parte, onde estamos falando então da obediência, e a desobediência fica para a próxima pregação, a continuação a partir do verso 14 de Vaikra 26, Levítico 26. Agora escute, ainda diz mais assim: o Eterno vos falando: também darei shalom na terra, ou seja, paz na Eretz, e vos deitareis e ninguém vos amedrontará. Ou seja, já dizia o salmista que em paz me deito e em paz dormirei. Já dizia o salmista Davi que em verdes pastos verdejantes me deitarei e descansarei, porque o Senhor é o nosso descanso.
Você procura o descanso no dia errado, no lugar errado, e ainda você quer cobrar do eterno a fadiga do teu corpo, a fadiga da terra. Deus estabeleceu o 7º ano para que não fosse de maneira nenhuma plantado ou colhido qualquer coisa, onde a terra teria que passar um ano de descanso. Ei, a comida já não dá mais da maneira que dava, o alimento já não dá mais da maneira que dava, as árvores já não sustentam mais os seus frutos por muito tempo. Por quê? Porque não se pode trabalhar no 7º ano. É por isso que vem o castigo de 7 em 7 anos. Temos vacas gordas e temos vacas magras. Mas o povo rebelde não consegue ver e não consegue entender a legislatura e a vontade do soberano poderoso Criador, o governo do Criador. Mas preferem a vontade da criatura, o governo do anticristo. O anticristo nada mais é que o governo contrário ao governo do Criador. Lá no 5º mandamento vai dizer assim: honra teu pai e tua mãe. Hoje em dia ninguém mais honra os pais. A Bíblia diz assim que quando você estiver na presença de um homem com os cabelos brancos ou de uma mulher com os cabelos brancos, você se levante na frente dele como reverência e respeito ao idoso, ao ancião. Hoje em dia os avós e os vós e os pais, eles não têm mais amor, não recebem mais o amor dos filhos, são abandonados, jogados em asilos, eles são atirados em lugares onde não poderiam estar, eles deveriam estar dentro da casa de seus filhos, sendo cuidados pelos seus filhos. Ei, escute, isso é profundo. A hierarquia sempre vai dizer que o pai é maior do que todos, então você não é porque você é filho, não é porque você tem dinheiro, não é porque você tem empresa, não é porque você tem glamour, você é famoso, o teu pai e a tua mãe continuará sendo sempre maior do que você. É uma questão de hierarquia dada pelo Eterno. Assim ele quis e assim ele deu, porque nós viemos dos nossos pais e eles cuidaram de nós. No final da vida é uma retribuição de nós cuidarmos dos nossos pais. Você veja que os filhos de Israel, ou seja, os filhos de Jacó, prantearam uma semana pelo seu pai quando morreram. E antes um pouco da morte, todos os filhos, 12 filhos de Jacó, inclusive o 13º, que era uma mulher, a Diná, os 13 filhos cuidavam do seu pai Jacó. José estava um pouco mais retirado no Egito, mas mesmo assim José cuidava do seu pai. 5º mandamento, honrarás teu pai e tua mãe, para que teus dias se prolonguem na face da terra. Hoje em dia os jovens não respeitam mais os idosos, não respeitam mais as pessoas de mais idade. Hoje em dia todo o que se cria já se cria rebelde, já se cria em maldição, já se cria mal educado, já se cria por causa que o sistema do anticristo quer que isso aconteça. E vocês vão permitindo porque vocês perderam o domínio da vontade que era do Eterno de todas as coisas. Depois vai vir então os mandamentos que dizem: não matarás, não furtarás e não adulterarás. Hoje em dia ninguém tem mais respeito pelo seu cônjuge, não tem mais respeito pelo seu próximo, não ama mais o seu próximo, não faz as boas obras, não ajuda o seu próximo. Ele quer pegar a mulher do seu vizinho, ele quer pegar a mulher do seu irmão, ele quer pegar a mulher escrava, vamos dizer assim, do pecado, a prostituta. Ele quer pegar a mulher do seu irmão, ele quer pegar sua própria filha, ele quer pegar, e que isso já não é mais seres humanos, isso já são monstros. Eles querem pegar o próprio filho, querem pegar a própria mãe ou querem pegar o próprio pai. Escute que Deus diz no livro de Vaikra que não se deite com a mulher do teu tio, porque ela é mulher do teu tio. Não se deite com a mulher do teu irmão, porque ela é mulher do teu irmão. Ela é carne do teu irmão. Não se deite com a tua mãe, porque isso é abominável, porque ela é a tua mãe. Não se deite com o teu pai, porque isso é abominável perante o Criador, porque ele é teu pai. E assim por diante. Veja bem que a maldição da AIDS, ela entrou porque o homem resolveu deitar-se com animais, e Deus é claro quando ele diz no próprio Sefer, no próprio livro de Vaikra, Levítico, quando ele diz assim, que é abominável
execrável, ele odeia, ele tem nojo de todos aqueles que se deitam com animais. A mulher que não se achegue aos animais e que também não se achegue o homem aos animais. Inclusive o próprio Eterno diz que não cruzem animais com espécies diferentes, que não cruzem sementes com espécies diferentes. E hoje o que acontece? Estão cruzando animais com espécies diferentes. Hoje temos o libre, né? Que é a cruza do leão com o tigre. Veja bem, o Eterno está dizendo que não cruze, né? Hoje em dia temos aí a cruzação de espécies de semente ou de árvores, né? Que são enxertadas, ou seja, a bergamoteira lá é enxertada. Isso é contra a vontade do Criador, porque Deus ele não quer o enxerto, ele quer a árvore verdadeira. Então escute para nós irmos chegar aqui para o final. Farei desaparecer da Aretz, ou seja, farei desaparecer da terra os animais nocivos e pela sua terra, Eretz, não passará espada. Perseguirei os seus inimigos e eles cairão adiante de vocês. Deus, o Eterno, está dizendo que para quem for guardar as leis, os estatutos e as ordenanças do Eterno, terá paz, ou seja, não existirá guerra. E mesmo que exista guerra, mesmo que seja 5 contra 100, vai ganhar os 5 que estão com o Eterno. Porque o Eterno não perde luta e não perde guerra. Escute, Baruch Hashem, aleluia. Aleluia, santo é o nome de Yah, santo é o nome de Yeshua e o Ruach HaKodesh. Ei, escute o que diz aqui. Perseguireis os seus inimigos e eles cairão a espada diante de vós e 5 de vocês perseguirão a 100 deles, ou seja, 100 de vocês perseguirão a 10.000. Veja, quem vai dizer que um exército com 100 pessoas vai vencer 10.000 pessoas, mas o Eterno diz que garante a vitória. Agora, não adianta ter 10.000 soldados, e não estar com Cristo, não estar com o Santo e Todo-Poderoso Deus, que é o dono de todos os exércitos celestiais, porque pode ter 1 milhão de soldados e apenas um homem justo, ou apenas um homem na presença de Deus, ou apenas um anjo, um mensageiro na presença de Deus. Esse será o suficiente para derrubar ou matar esse 1 milhão ou 10.000 pessoas, porque ele estará com o aval do Eterno Criador. E aqui diz mais, diz assim: e 100 de vocês perseguirão 10.000 e os seus inimigos cairão a espada diante de vós. Outro sim. Olharei para vocês e farei vocês frutificar e multiplicar e confirmarei o meu pacto convosco. E comereis da colheita velha por longo tempo guardada, até, afinal, a removerdes para dar lugar à nova. Veja que o Eterno está dizendo o seguinte: escute, hoje em dia a comida não chega a ficar velha porque não tem mais. O que tem é um estoque para a venda, porque o dinheiro já tomou conta, é o mal da humanidade. Mas o Eterno está dizendo aqui que teríamos comida em abastança e não passaríamos fome. E por que passamos fome? Porque tem fome na África, porque tem fome no Haiti, porque tem fome nesses lugares, porque são lugares que infelizmente praticamente Deus não habita, eles não deixam Deus habitar, é lugares de macumba, candomblé, feitiçaria e tantas outras coisas execráveis que o Eterno não aceita e que ele não quer. Baruch Hashem, aleluia. Estou aqui para falar a vontade daquele que vive pelos séculos dos séculos, não estou aqui para falar a minha vontade nem a sua. Agora escute mais o que ele vai dizer. Também porei a minha tenda sagrada no meio de vocês e a minha nefesh, ou seja, minha alma, não vos abominará. Andarei no meio de vocês e serei o seu Criador, vós sereis o meu povo. Aleluia, Baruch Hashem. Ei, ô glória. E o Eterno diz mais o seguinte: eu sou Yahuwah, seu Criador que libertou vocês da terra dos egípcios, do Mitzraim, para que não fosseis escravos e quebreis os canzis do jugo e vos fiz andar de cabeças erguidas. Aleluia. Então escute o seguinte, veja bem o seguinte. O Eterno designou suas leis e suas ordenanças para que o povo
seguisse os seus estatutos e a sua vontade para que todo o seu ciclo, ou seja, todas as coisas andassem de acordo com a vontade do eterno e todo-poderoso Criador. Mas o homem é rebelde desde a sua mocidade, desde a sua criancice, ele já se cria rebelde. Aí a gente tem que analisar o seguinte. Inclusive precisamos ainda citar o 9º e o 10º mandamento, o 9º mandamento que fala sobre não cobiçar a coisa do seu próximo. Não cobiçar a mulher do seu próximo, não cobiçar a casa do seu próximo, não cobiçar o animal do seu próximo, não cobiçar coisa alguma que pertence ao seu próximo. E ainda o 10º mandamento diz que não dareis falsos testemunhos, ou seja, não dareis falsos testemunhos quanto o teu próximo, não dareis falso testemunho perante o juiz, não darás falso testemunho perante a sociedade, não darás falso testemunho perante a polícia, não darás falso testemunho perante ao sistema religioso, perante ao pastor, ao padre, sabe-se lá quem. Baruch Hashem, aleluia, santo é o eterno. Ei, aleluia. Deixa eu te dizer mais o seguinte, para nós terminarmos. Como eu disse, com o tempo, o Eterno sempre precisou castigar o ser humano. Será que vocês não conseguem abrir os olhos e enxergar que o coronavírus está mais uma vez aí porque as coisas não estão certas? Veja que nem as igrejas mais têm pessoas dentro da igreja porque o próprio sistema religioso estava corrompido com aquelas coisas que não eram da vontade do Eterno, colocando todas as coisas para debaixo dos tapetes, escondendo, vivendo da mentira, vivendo da gordura das ovelhas, vivendo do dízimo das pessoas. Que sim, o dízimo deve ser sim dado, é um mandamento, é um mitzvot, uma ordenança do Eterno que levem os dízimos e as ofertas à casa do Criador, à casa de oração. Agora, os falsos cordeiros, as falsas ovelhas estavam vestidas de lobos em pele de ovelha e cegando as ovelhas estavam cegas. O sistema romano fez com que as pessoas vivessem a ceguidão, mas hoje, graças a Deus, Baruch Hashem, que Ele, o Eterno, nos abre os olhos para vos pregar e vos dizer mais uma vez que os dias da vinda do Cristo Todo-Poderoso, o ungido Yeshua HaMashiach, o Filho do Eterno, está para chegar e para voltar, e se você não se preparar, você vai estar ficando no dia da vinda dele para um juízo ainda mais tenebroso, qual nunca houve na face da terra e qual nunca haverá. Veja o seguinte, que você precisa entender que o que aconteceu no Egito está para acontecer nos dias de hoje. Veja, a situação é a mesma. A situação é a mesma. O que acontece com Israel? Israel não seguia os estatutos do Eterno, o povo estava corrompido, e aí o Senhor usa um país totalmente pagão, que era o Egito, cheio de falsos deuses. O Eterno, sim, ele falou que ele cria o mal, ele faz o mal. Quando as coisas não estão certas, as coisas estão erradas, ele precisa fazer o mal para que as coisas voltem ao seu estabelecimento normal. É por isso que no final as pessoas vão ser queimadas no lago de fogo, será a última morte, a última sepultura. Por quê? Porque o Senhor, o Eterno, precisará fazer limpeza. E não é por causa disso que ele é ruim ou que ele é mau. Ele não é ruim e também não é mau. Quem é ruim e quem é mau é todo aquele que não se dobra diante da presença do Criador para as suas leis, para os seus estatutos e as suas ordenanças de amor. Veja que amar o pai, honrar o pai e a mãe é amor. Não adulterar é amor, não matar é amor, não furtar é amor, não roubar é amor, não dar falso testemunho é amor, não cobiçar a coisa do seu próximo é amor. E o que acontece nos dias de hoje é totalmente ao contrário. As pessoas preferem o governo do anticristo, que prega que você precisa mentir, que prega que você precisa adulterar, que prega que você tem que guampear a tua esposa, que prega que você precisa ter 2 ou 3 mulheres para você ser homem, que prega que uma mulher pode se deitar com uma mulher, que prega que um homem pode se deitar com um homem, que prega que um homem pode se deitar com um animal, que prega isso e que prega aquilo, tudo contra a vontade do Eterno. Baruch Hashem, aleluia, misericórdia, Senhor. Mas veja que isso não é da vontade do Criador, isso é totalmente ao contrário à vontade do Criador, e estamos pagando o preço, inclusive o próprio trigo paga o preço junto com o joio.
Mas nós continuaremos firme como Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, mesmo estando junto ao joio. Cremos que o Eterno vai nos libertar e vai nos abençoar através do trigo. Mas para você ser trigo, você não pode ser joio. E não é tão simples de não ser trigo. Trigo é uma coisa e joio é outro. Joio é a falsidade, é o fermento do Egito, é a gordura, aquela coisa a mais. Ei, escute, gordura nunca foi sinal de saúde, muito bem pelo contrário. Quando a pessoa é gorda, isso quer dizer que a pessoa está com um problema no corpo, porque a gordura, ela não é saúde. Inclusive o Eterno fala isso sempre dizendo que quando fosse então sacrificar o cordeiro ou a ovelha ou até o bode, os animais que eram sacrificados lá como holocaustos queimados, o Eterno mandava tirar a gordura dos animais e mandava queimar separado. Por quê? Porque Deus não aceita a gordura, porque a gordura não é sinal de vida. A gordura, ela é sinal de morte, porque quanto mais gordura você tem, mais você está assassinando o teu corpo por dentro. Então Deus dá a lei da alimentação para as pessoas, para que não coma isso, para que não coma aquilo, para que possa comer isso e possa comer aquilo. Deus diz assim: coma a salada, coma a erva, coma a verdura, que você não vai ter câncer. Mas daí vem o ser humano e resolve na rebeldia de comer os animais. Aí vem um e come a vaca. Mas a vaca, ela é permissível, a carne do boi. Vem e come a galinha, mas ainda ela é permissível, mesmo trazendo o malefício do câncer, ela ainda é permitida pelo Eterno. Mas ainda as pessoas passam pela arrogância de comer os animais ainda que são impuros, são profanos, são ilícitos, como por exemplo a lebre, o coelho, ou então o porco, ou tudo aquilo que não está dentro da vontade do Eterno. O Eterno diz para que comam os peixes que tenham barbatanas, ou seja, aqueles que têm barbatanas e escamas. Mas as pessoas também querem comer os peixes que têm borracha, que são feitos de borracha. Eles querem comer o golfinho, querem comer a baleia, eles querem comer tudo o que vem pela frente. Preferem comer o esgoto do mar, comer lá comidas que são vendidas caras, como por exemplo lá camarão, ostras, todos esses tipos de coisa que são vendidos caro, mas na verdade são tudo lixo, são tudo esgoto do mar, do qual o Eterno não tem comprazo, não se agrada e não quer que as pessoas façam. E aí eu pergunto para vocês: de que lado você está? Você está do lado do sistema do anticristo ou você está do lado do sistema do Criador? Ei, se prepare, porque os dias estão chegando onde você vai ter que fazer o aceitamento de qual lado você vai ficar. Você vai estar numa fila gigantesca perante o governo, perante a sociedade, e você vai ter que escolher se você fica do lado do Eterno ou se você fica do lado do sistema. Se você fica do lado do homem ou se você fica do lado do invisível, daquele que eles acham que não existe. Ei, escute, vamos terminar. Para a honra e para a glória do Eterno. Deus cria a circunstância do mal para fazer as coisas se endireitar. Coronavírus está aí. As pessoas não podem sair de casa, estão vivendo uma prisão. As pessoas estão vivendo uma prisão psicológica. As pessoas estão vivendo problemas ainda mais familiares, porque agora estão mais tempos ainda em casa com os próprios filhos, que era para ser uma coisa boa também, mas as pessoas estão vivendo problemas financeiros, porque está faltando o serviço. Começamos a mendigar a comida, porque está começando a faltar o alimento. Os estabelecimentos comerciais começam a abusar da vontade ou abusar daquilo que viemos tendo. Além de não termos emprego, não termos o dinheiro, eles ainda cobram mais caro pelo aquilo que deveria ser mais barato. Está tudo ao contrário. Não se segue mais a vontade do Criador nem a vontade do Eterno, mas seguem a vontade da criatura. Baruch Hashem, ei, aleluia ao Eterno. Santo és tu, Senhor. Encerramos aqui a nossa parte de hoje, da parte que estávamos para falar das bênçãos, né? Mas eu estou aqui fazendo aí o contraste do porquê não recebemos as bênçãos do Eterno.
ele profetizou, ele prometeu as bênçãos em Vaikra, Levítico capítulo 26, do verso 1 ao 14, ou melhor, até o 13. Depois começa então a punição, Deus vai prometer a punição para aqueles que não cumprirem. Agora você veja o seguinte, tudo o que eu falei que era para ser bênção, na verdade hoje é só maldição, porque nós não seguimos os regulamentos e os estatutos e a vontade do Eterno, por isso se torna uma maldição. Agora o que vai sobrar para nós, daquilo do versículo 14 até o final de Vaikra 26, Levítico 26, aonde Deus vai falar da punição. Então, se nas coisas boas que ele decretou que seriam bênção, nós já temos maldição por culpa nossa mesmo, o que vai acontecer quando lermos dali em diante as maldições que Deus vai colocar sobre as coisas que fizemos errado? Então precisamos ter aí sabedoria e inteligência vinda do alto, do Criador, do Santo e Todo-Poderoso, aquele que vive e reina para todo sempre, o Santo Deus, o Criador, nosso Pai, que mora e está num lugar inacessível, o qual está angustiado, vamos dizer assim, ele não se angustia, mas está com ampla e perfeita vontade de nos encontrarmos num dia, mas ele não pode nos encontrar enquanto não estivermos preparados e estivermos prontos. Para estarmos prontos, precisamos seguir a sua vontade. Diz a Bíblia que sem santidade e sem obediência jamais ninguém verá a Deus. Então o processo começa pela santidade e pela obediência. A obediência a respeitar os mandamentos, a vontade do Criador, gera a santidade. Por que gera a santidade? Porque quanto menos pecado você faz, mais você se aproxima do Criador, mais santificado você fica. Nós não somos justificados pelas nossas boas obras, mas nós vamos sendo santificados. Entregamos agora a nossa oração para todos aqueles que escutaram essa ministração da palavra, para que o Eterno possa vir abençoar a todos estes. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador, Santo e Bendito, amado de todos os tempos e de todas as eras. Tu que és, Senhor, a verdadeira inteligência, o design inteligente da vida, Senhor. Obrigado pela palavra que o Senhor nos deu para que nós pudéssemos passar aos nossos irmãos que vão escutar esse áudio-vídeo. Quero vos dizer mais uma vez que sou apenas um grãozinho de areia na sua presença, não sou nada, mas sem ti não tenho e não sou nada, mas contigo posso e sou tudo. Que o Senhor venha abençoar cada um daqueles que estão escutando ou escutaram esse áudio ou ainda vão escutar. Que o Senhor encha eles com o seu Espírito, com a sua graça. Manda o Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, para que traga-lhes discernimento e entendimento, como o Senhor abriu nossos olhos, para que eles possam enxergar a tua santa e bendita e agradável vontade, a vontade do amor. Que o Senhor cure aqueles que estão necessitados da cura, que o Senhor abençoe aqueles que estão necessitados de uma bênção financeira, que o Senhor possa levantar uma vida, uma alma que possa levar a comida ou um líquido, um alimento para aquele que está necessitado. Que o Senhor possa tocar em nossos corações para que amamos o nosso próximo como gostaríamos que amassem a nós mesmos. Que amemos o nosso próximo como se amássemos a nós mesmos. Como o Senhor disse, ame o próximo como a ti mesmo. É assim que te entregamos, te agradecemos e que o Senhor continue nos frutificando e nos dando vida em decorrer desse trabalho. É o que te pedimos, oramos e agradecemos no nome de teu Filho, Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, o ungido, agora e para todo sempre. Em nome de Jesus. Amém.